Abra sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10. A partir do versículo 1, eu quero ler com vocês até o versículo de número 14. Daniel 10. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste, ou lamentei, por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Iquidel, o rio Tigre, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, algumas versões, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O último versículo. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo dos derradeiros dias, porque essa visão é ainda para muitos dias. Eu queria que você repetisse comigo o 12 e o 13, por favor. Vamos lá todos juntos? Bem bonito? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Senhor, nós te exaltamos, adoramos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido até a tua casa, até este lugar, de forma vitoriosa. O Senhor tem reunido mais uma vez a tua igreja, e sempre que o teu povo se reúne, o Senhor tem manifestado a tua presença, o teu poder, e nós já podemos senti-lo nesta noite. Mas clamamos ao Senhor que, ó Deus, o banquete que o Senhor tem preparado, que seja entregue por completo, e que todos nós possamos nos alimentar ricamente através da ministração da tua palavra.
Fale com cada um de nós, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém? Tome seus lugares. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Meus amados, aqui nós estamos já nos deparando com parte na vida de Daniel que fala já da sua velhice. Talvez Daniel já estava aqui nos seus últimos anos de vida, com aproximadamente 90 anos de idade. Daniel, que havia sido levado como escravo para o cativeiro babilônico ainda na sua adolescência, por volta dos seus 16 anos de idade. Quando todo o reino de Judá é tomado pelo Império Babilônico, e Daniel é levado juntamente com outros jovens. Daniel era de uma família nobre, família ilustre. Então, desde a sua chegada, e a gente tem por certo que os seus pais também haviam sido mortos, talvez nessa batalha de dominar então ali a cidade de Jerusalém. E Daniel passa então a viver ali na Babilônia. E desde então da sua chegada, nós podemos observar, desde o capítulo 1 que narra essa fase inicial da chegada de Daniel na Babilônia, que ele já vem e dá a demonstração da sua fé no Senhor, da sua convicção, da sua lealdade a Deus. E com isso ele já sofre perseguições. No primeiro capítulo a gente já vê ele se decidindo a não se contaminar com os manjares daquele reinado. E aí tentam forçá-lo, né, ele e alguns outros jovens, a participar daqueles banquetes. Ele fala: não, nós não vamos participar disso. E ele, então, para começar ali, ele já passa por um jejum de 10 dias, apenas com legumes e com água. E é interessante já no início aqui a gente observar que as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas influenciam diretamente no nosso organismo físico. Vocês sabiam disso? Para aqueles jovens aconteceu isso. Aconteceu dessa forma. Eles mesmos falaram: conosco será diferente. Um dos chefes ali do reinado falou: vocês não podem ficar dessa forma, porque ao final desses 10 dias vocês estarão desfigurados. E o rei vai cobrar de nós essa situação. Ele falou: não, faça um teste. Pode fazer um teste conosco. E a palavra de Deus fala que ao final dos 10 dias estavam mais formosos ainda do que no início. Isso, dentro da lógica humana, realmente não era algo possível, né? Na sequência, depois do capítulo 2, a gente vê a sentença que o rei Nabucodonosor também dá a Daniel e aos demais sábios da Babilônia, que não decifraram então seu sonho, e eles recebem então a sentença de morte. Depois Daniel continua sendo perseguido por um grupo ali do reinado, e por Daniel não se dobrar, se curvar diante da estátua que aquele rei levanta de si mesmo, para que todo o povo adorasse. Mais uma vez Daniel fala: não, eu não vou adorar, eu vou manter a minha lealdade ao Senhor Deus, eu não vou me corromper oferecendo a outro a minha adoração. E nós sabemos ali no capítulo 6 de Daniel, que Daniel então é lançado na cova dos leões. Então a gente vê por diversas vezes Daniel sendo ridicularizado por professar a sua fé única e exclusivamente no Deus Todo-Poderoso, por ter a sua vida devocional, né, de uma forma muito aplicada. A Bíblia fala que ele, por 3 vezes, durante todos os dias, ele reservava um momento em adoração ao Senhor. Mas aqui esse baluarte da fé, agora ele se manifesta diante de Deus. E aí no início do texto fala que esse acontecimento aconteceu no 3º ano
do reinado de Ciro, agora já no reinado persa. E os estudiosos afirmam que Daniel aqui já havia se aposentado das suas funções civis ali daquele reinado. Ele que havia sido trazido, né, como escravo, estava ali no cativeiro, mas por manter a sua lealdade, a sua fidelidade ao Deus Todo-Poderoso, ele chegou a assumir a função de primeiro-ministro daquele império. E foi um dos homens mais respeitados. Então nós estamos diante de um momento aqui que Daniel já havia se aposentado dessas funções civis, mas não havia aposentado da sua função sacerdotal. Ele continuava sendo um homem de Deus, um guerreiro usado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele continuava sendo um profeta fiel às suas convicções, à sua fé no Senhor Deus. E aí ele reserva então esse tempo de 3 semanas, ali ao lado do grande rio Tigre, para se separar com o Senhor, para dedicar a sua vida em consagração, através do jejum, através do seu pranto. O versículo que fizemos menção no versículo 2, fala que estive pranteando ali por 3 semanas completas. Por 3 semanas ele estava planteando, chorando, clamando, jejuando, orando ao Senhor. Por quê? Porque ele sabia que mesmo naquele processo, findando já o cativeiro, o seu povo retornando para a sua terra, mas a coisa estava, o povo desanimado, aquele povo sem comprometimento, perdido, sem renovarem a sua aliança com o Deus dos céus. É por isso que ele separa esse momento. E a palavra de Deus fala que desde o primeiro dia, então, que Daniel decide a fazer esse propósito com o Senhor, o anjo já vem trazendo a notícia para ele: Daniel, desde o primeiro dia, o Senhor Deus já liberou a resposta para a sua vida. Isso é uma expressão clara que todas as vezes que você se prostra diante de Deus Todo-Poderoso, vai haver resposta dos céus para a sua vida. E não é daqui um ano, daqui tal, alguns meses, não. O anjo disse para Daniel, eu disse aqui um anjo porque, abrindo parênteses aqui, por mais que nós temos aqui alguma semelhança com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que é expressado lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, aquele que tem olhos de fogo, que tem cabelos brancos como a neve, os seus pés como latão reluzente. Mas aqui nós acreditamos que não fala diretamente de uma teofania, né, do próprio Cristo, porque no versículo que lemos, no versículo 13, fala que esse ser angelical, ele foi barrado nas regiões celestiais. Ele foi barrado por o príncipe, aqui expressado como o príncipe da Pérsia, mas que é o representante do príncipe das trevas. Por que foi expressado o príncipe da Pérsia? Porque era um império contrário, opositor ao povo de Deus. Por isso que Daniel, o anjo, né, faz essa expressão, usa essa analogia aqui, essa expressão. Então, o anjo já vem então ministrando sobre a vida de Daniel. Daniel, desde o primeiro dia em que você se pôs a buscar ao Senhor Deus, a compreender, colocar o seu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, desde esse dia são ouvidas as tuas orações, a tua palavra é ouvida. E tem mais uma, Daniel: eu só vim por causa das tuas palavras, eu só estou aqui por causa disso. Agora o que eu quero aqui é algo muito interessante que o Senhor comunicou no meu coração, é para que nós possamos observar que dentro da nossa vida aqui secular, nós convivemos
de forma desafiadora com o mundo espiritual. E esse anjo aqui, que nós entendemos que é Gabriel, expressa no versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus teve que mandar outro arcanjo. Já tinha um arcanjo aqui, irmãos, que durante 21 dias estava lutando, guerreando. E Deus olhou, acho que sentiu a falta ali do arcanjo Gabriel. Falei: cadê Gabriel? E quando ele olha, percebe o desafio, a luta. Peraí, vem cá, arcanjo Miguel. E envia ele. E nós temos pela palavra de Deus que esse é o anjo destacado com maior intensidade para as batalhas, para guerras. E aí Gabriel fala: Daniel, e aí eu recebi o reforço, a ajuda do arcanjo Miguel, e ele veio e lutou comigo, e é por isso que foi possível chegar até aqui. O que a palavra de Deus está querendo dizer comigo e com você? Não subestime a influência do mundo espiritual sobre a sua vida. Não subestime aquele sentimento de desânimo que às vezes vem na sua mente, trazendo aquele sentimento de entrega. Não, eu vou entregar essa liderança que eu recebi. Vou entregar essa liderança do ID. Aquele desânimo na hora de você sair para fazer o bem para alguém, para levar o evangelho da salvação, para tirar alguém das garras do inimigo. Aí surgem os imprevistos. Pastor, mas surgiu alguns imprevistos. Aí eu fui deixando. Forças espirituais da maldade se levantam para opor que você avance nesse objetivo, nesse propósito. E a palavra de Deus diz em Efésios que a nossa luta, ela não é humana. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que tentam embaraçar as nossas vidas. Aí ele tenta trazer dificuldade na sua convivência familiar, na sua convivência com os filhos. Traz intriga, traz confusão, traz destruição. Ele veio para isso. E não vamos subestimar, aqui está muito claro a força também desses seres das trevas. Está aqui de forma muito nítida. Um dos anjos enviado de Deus, por exemplo, a Bíblia fala no livro de Reis, e depois repete em Isaías, que um desses anjos enviado por Deus, num só dia, ele conseguiu exterminar 185 mil soldados de um império que estava lutando contra o reinado de Judá, contra o povo de Deus. E de lambuja ainda, a palavra de Deus fala que os próprios filhos daquele rei da Assíria, Senaqueribe, os dois dos seus filhos, os próprios filhos, já se incumbiram de matar o rei depois. Coisa terrível. Mas um anjo apenas um desses ser. Então também o anjo das trevas também tem muito poder. E nós, com nossas próprias forças, nós estaremos totalmente incapazes de enfrentá-los, de lutar. É por isso que Salmo 127 diz que se o Senhor não intervir na nossa vida, se o Senhor não guardar a cidade, em vão serão os nossos esforços. Em vão. Você vai lutar, você vai se afadigar, você vai gemer, você vai chorar, você vai se desesperar. E uma coisa é certa: você já perdeu a batalha, você já perdeu a guerra. A palavra que nós lemos hoje de Salmo 121: eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e Ele fez a terra. É dele que vem o nosso socorro. Pastor, mas então eu tenho que interceder pelos anjos? Não, Daniel não fez isso. Nós temos que rogar pelo Senhor Jesus. Só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, somente Ele. Agora os anjos, eles são seres celestiais.
levantados, destacados por Deus, para nos acompanhar. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, com a finalidade de os livrar. Aí, irmãos, a batalha já fica de forma, a pegada é outra, a pegada já é diferente. Vocês estão percebendo o que aconteceu aqui com Daniel? A pegada é diferente. Então o anjo já é destacado para ficar ao seu redor. O anjo do Senhor acampa ao seu derredor, ele não passa ao seu derredor, não. Acampar é permanecer, é ficar ao seu lado. Você já viu a sombra, quando está com o sol, até aqui mesmo, com essa iluminação? Mas a iluminação que está tão boa, irmãos, que ela vem de todos os lados e quase não está dentro de sombra, né? Glória a Deus, para os nossos técnicos isso aí. Mas quando você tem a sombra, você já viu aquilo que você está andando no sol? Você observa, onde você coloca o seu pé, a sombra está ali do lado. É assim o anjo do Senhor. Quando você decidiu no seu coração, o Senhor gerou no seu coração o desejo de estar na casa dele. Naquele momento, o Senhor já destaca o anjo de guerra, porque os anjos das trevas já se alvoroçaram, irmãos. Eles já se alvoroçaram de todas as formas, para criar embaraço, para você não chegar aqui, para criar dificuldade, para trazer complicações. Mas aí naquele momento, desde aquele momento, a espada de Jeová já foi desembainhada e os anjos de guerra dele já foram destacados para lutar. Irmãos, eu já posso imaginar pedaços de anjos das trevas aí no meio do caminho para todos os lados, de espadada que eles levaram. Quando nós chegamos aqui mesmo, já tanto, pastor, mas aqui também ele entra e tenta nos dispersar, tenta tirar a nossa atenção, porque ele não quer que nós recebamos o mover da glória de Deus na nossa vida. Ele sabe que os louvores são entoados aqui, a manifestação da glória de Deus, isso pode quebrar amarras do inimigo sobre a sua vida, pode quebrar maldições sobre a sua vida. A palavra de Deus que é ministrada pode desfazer muitas obras do inimigo. Ele não queria que você estivesse aqui, ele não queria de forma nenhuma, mas nós precisamos destacar isso. Tem os anjos do Senhor, e a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Oh, exaltado Deus! São espíritos, todos eles, né? A palavra de Deus diz, coloca lá, é uma pergunta, né? Não são todos eles, a pergunta de afirmação. Não são todos eles, todos os anjos, não são alguns, todos eles não são porventura espíritos ministradores para estarem ao nosso serviço. Por isso que você vê intervenção de anjos na Bíblia, mas é o Senhor Deus, através da mediação de Cristo Jesus em nosso favor. E é bom destacar que somente Ele, é por isso que ele diz que eu sou o Senhor, em Isaías 42, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória eu não divido ela com ninguém, eu não darei ela a ninguém, e muito menos a imagens de escultura. A minha glória eu não dou ela a ninguém. Por isso que ele não aceita a divisão do seu coração, a divisão da sua adoração. Esses dias eu estava falando do amor de Cristo Jesus para um senhor já bem de idade. Ele falou, pastor, eu sei, eu gosto de Jesus, mas eu tenho meu fulaninho lá, pastor, que eu rogo por ele e tal. E ele até faz os milagres lá. Eu falei, meu irmão, não deixa que nada venha dividir a atenção, dividir o espaço no seu coração. O Senhor Jesus disse que em nenhum outro nome há salvação dos nomes dados entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Nenhum outro nome há. Ele não divide a sua glória, mas ele envia-se esses anjos. Nós vemos a expressão disso em várias passagens bíblicas, várias. Nós vemos lá no episódio de Abraão, né, quando ele levanta para sacrificar o seu filho, Deus envia um anjo naquele momento. Abraão, não faça isso.
No Novo Testamento a gente vê por diversas vezes, começando lá na gestação de Maria. A Bíblia fala que um anjo veio falar com José. José estava querendo se esquivar de Maria, sair fora. Ele falou: não, peraí, rapaz, calma. O que está no ventre da sua prometida, da sua noiva, é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aí está o prometido, o Emanuel, Deus conosco, o Senhor Jesus. Em todos os momentos a gente vê o anjo do Senhor sendo enviado, porque são ministros para servir a mim e a você. Quando você volta o seu coração ao Senhor Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, essa provação está muito desafiadora. Senhor, essa tentação está pesada, Senhor. O Senhor envia anjo dos céus no momento exato para acalentar o seu coração. Ele fez isso com o próprio Senhor Jesus, né? Lá no Getsêmani, o Senhor Jesus estava clamando ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, meu Pai, sem que eu beba. O Pai falou: não é possível passar o cálice, mas é possível enviar o anjo que vai consolar, que vai te fortalecer, que vai te sustentar de pé. Esse anjo o Senhor tem enviado para guardar a sua vida. Mas um dos pontos mais importantes que eu quero frisar com você aqui da lição que esse encontro tão maravilhoso que Daniel teve. É interessante que sempre que você se depara, né, com essa manifestação poderosa, esplendorosa da glória de Deus, a nossa estrutura física não é capaz de suportar. Por isso que ele, quando Moisés queria ver o Senhor de face a face, né, falou: não, Moisés, você não pode. É impossível você ver a minha face. Homem algum, se vê isso, ele morrerá. O que aconteceu aqui com Daniel, né? Aconteceu com Daniel, com João também, apóstolo João. Lá no primeiro capítulo de Apocalipse, ele diz, quando ele se deparou, né, diante do esplendor da glória do Senhor Jesus, ele fala que ele caiu como morto no chão. Ele se desabou. Com Daniel, apenas em ver o anjo enviado do Senhor, aconteceu o mesmo. O máximo que ele conseguiu, a palavra de Deus fala aqui que o máximo que ele conseguiu, no versículo de número 10, e eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Imagina quando você está destroçado ali, você consegue no máximo ficar de 4 pés. Foi o jeito que ele ficou. Ele ficou ali sobre os seus joelhos e sobre as suas mãos. Mas esse mesmo anjo depois tocou nele novamente e falou: põe-te em pé, Daniel. E aí no versículo 19 ele repete novamente e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. O Senhor trouxe calmaria no meu coração, o Senhor trouxe alento no meu coração. Aí ele conseguiu ficar de pé. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é o que está aqui. Algo esplendoroso e que o Senhor não deixa passar despercebido. Homem muito amado nos céus. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo veio de forma muito forte no meu coração. Homem muito amado no céu. Falando para mim. E ele está falando para você também aqui nessa noite. Homem, mulher muito amada. Você é mulher muito amada nos céus. Achei interessante, nós estávamos compartilhando aqui hoje, né, do banquete tão precioso que Deus ministrou sobre nós, através da vida do pastor Moisés, falando sobre o apóstolo João. E ele fez menção, né, de uma passagem do Evangelho de João, que ele fala, cita a si mesmo. Ele cita a si mesmo. O discípulo a quem Jesus amava. Na hora eu lembrei de Daniel. Daniel fez muita questão, fez menção, fez muita questão de destacar isso aqui também. Aquilo que o anjo disse a ele, ele se apegou logo. Oh, rapaz, olha o que o anjo falou para mim. Eu sou um homem muito amado nos céus. Talvez não sou um homem muito reconhecido aqui na terra. Talvez não sou um homem muito desejado, talvez, até onde eu chego.
Talvez você que tem a palavra da verdade vai falar daqui hoje de manhã. Talvez você não é muito desejado em alguns momentos, né? Você viu aí o testemunho do Tarley? Quando a X ligou para ele, ele queria desligar. Ixi, já vai pegar no meu pé de novo. Já vai pegar no meu pé. Já vem um daqueles enjoados, daqueles crentes, me ligando para chamar eu para ir para a igreja de novo. Não é possível. Mas juntamente com a ligação, vai a manifestação do poder de Deus que foi liberado para nós. A igreja do Senhor Jesus. O que aconteceu? O que ele falou aqui? As escamas dos olhos dele caíram por terra naquele momento. Caíram por terra. E aí ele percebeu, tem gente que me ama. Sabe quem é essa gente que te ama? É o Deus Todo-Poderoso. Aquele que deu o seu Filho. Ele amou você com toda, a maior de todas as intensidades. Pastor, mas do jeito que eu estou, do jeitinho que você está. Mas você não sabe o jeito que eu estou, nem preciso saber. Ele te amou. A palavra de Deus fala que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Nós estávamos na situação mais deplorável. Pensa numa situação horrível. Daquele jeito que o Senhor te amou. Do jeitinho que você está hoje, que o Senhor te amou. E só tem uma forma de nós vencermos, né? Essas batalhas é através de Cristo Jesus. Na nossa vida física, humana, o Senhor, no máximo, Ele nos capacitou, né, de um conhecimento intelectual. E vários estudiosos afirmam que foi liberado, por enquanto, apenas até 10%, né, do uso da nossa capacidade intelectual. Não é isso? Mas juntamente com o uso dessa capacidade intelectual, Ele também nos capacitou de alguns sentidos, né? Os mais visíveis, nós temos 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar e o tato. E com esses sentidos nós vamos, através dessa nossa capacidade intelectual, nós vamos administrando dentro do mundo natural. Mas no mundo espiritual, para essas batalhas maiores são travadas, isso não resolve quase nada. Muito pouca coisa. Por isso que a palavra de Deus fala que a Daniel, o Senhor capacitou ele, deu toda a capacidade a ele, de discernimento de sonhos, de visões. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 6 que o Senhor distribuiu dons aos homens. Ele subindo ao céu, Ele deu dons. Aí fala da manifestação do sobrenatural. Aí somente através do Senhor Jesus Cristo. Porque a Ele, observe bem, Efésios capítulo 1, versículo 21. A Ele foi colocado nessa posição. A Ele foi entregue todo esse domínio, toda essa gestão. E não, eu disse para você, não subestime isso na sua vida. A palavra de Deus fala que Ele foi colocado acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sob os seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É por isso que quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos juntamente com Ele todas as demais coisas. Se você tem Cristo na sua vida, você tem as demais coisas. Você tem a certeza do seguinte, é por isso que quem é revestido do poder de Deus, alguém aponta o dedo para ele, me ameaça, se faz isso, faz aquilo, ele só fala um outro negócio: eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é forte, Ele é poderoso, Ele nunca perdeu uma batalha, Ele venceu todos os embates, e eu posso todas as coisas, porque Ele é Ele que me fortalece. Simples assim, desse jeito, dessa forma. E é Ele que nos
sustenta. Você pode ficar de pé comigo? Eu sei que eu disse que tinha muitas forças contrárias para que você não estivesse aqui nessa noite. Inclusive, sabe por que você está aqui ainda? Sabe por que o inimigo não passou a foice ainda em você? Porque tem alguém como Daniel que está orando pela sua vida, só por isso. Porque senão ele já tinha ceifado a sua vida. Você já estava no inferno, uma hora dessa. Nós precisamos ser claros, irmãos, porque tem muitas pessoas que estão caminhando, mas tem alguém de joelhos dobrados. Essa igreja, não por coincidência, né? Mas há 3 semanas também, essa igreja está de joelhos dobrados, orando, chorando, consagrando a vida para que haja salvação na vida daqueles que estão distanciados do Senhor Deus. E a gente vê acontecer muitas coisas, irmãos, principalmente em viagens, né? Você fica um pouco mais atento. Esse dia nós estávamos viajando, Deus nos deu a oportunidade de ficar 3 dias com a minha esposa, o Samuel. Tinha um convite do senador Vanderlan para... Passamos lá, e aí eu fui ver, nós passeando lá em alguns lugares, e lá daquele condomínio mesmo que nós estávamos, um grande palácio foi levantado lá alguns anos atrás, e conversando sobre aquela pessoa, e ficou de forma muito clara que aquela pessoa partiu para a eternidade e partiu sem a salvação em Cristo Jesus. E na hora o Espírito Santo falou para mim: perdeu tudo o que fez aqui na terra, não adiantou nada. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua eternidade, perecer no inferno? Não adianta nada. Nós podemos sim, eu disse que juntamente com Cristo, Ele tem vida próspera para você, Ele tem família abençoada, Ele tem uma esposa, Ele tem um esposo abençoado para a sua vida, Ele tem filhos abençoados, Ele tem saúde para você, Ele tem casa boa, tem palácios. Nós temos que lembrar o seguinte, que a nossa morada mesmo não é aqui, a nossa morada é nos céus. Eu não posso ser um tolo. Eu não posso ser um tolo. Você é interessante, você vai olhando no espelho, né? Você vai olhando no espelho, e o espelhozinho ele é diz que é um dos nossos melhores amigos, né? Você vai olhando nele, vai olhando, fala: rapaz, mas parece que alguns anos atrás, parece que não tinha esse negocinho aqui do lado, né? Parece que há uns 15 anos atrás, 20 anos, parece que não tinha essa ruguinha. Parece que não tinha um negocinho aqui que eu quero tirar, papadinha. Parece que não tinha outro negocinho. Nós estamos indo embora, gente. Estou falando para você não cuidar da beleza? Não, você é bonito, bonito, lindo. Pensa no lindo. Assim, né? Pensa na mulher linda, é desse jeito. Mas eu quero dizer para você que nós não somos isso. Nós somos muito mais do que isso. Daqui a pouco nós estaremos partindo para a nossa morada, o céu de glória. Oh, exaltado